Fala galera, iniciando mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, vamos conversar um pouquinho sobre a vitória da seleção brasileira frente ao Japão. Primeiro de tudo, eu gostaria aqui de passar para explicar o porquê que eu não fiz shorts durante o jogo, simplesmente porque eu estava trabalhando, eu estava a serviço da minha empresa e não consegui, gravar as reações, nem consegui poder manifestar os meus sentimentos durante a partida. No entanto, eu acompanhei, eu fiquei ligado no YouTube, com a transmissão ao vivo, estava de olho no jogo e eu gostei em partes da seleção brasileira, eu avisei no vídeo passado, se você não conferiu, dá uma conferidinha no último vídeo aqui do canal, em que o Japão tinha uma tremenda esperança de ter bolas arrancadas, arrastadas do meio campo para frente, que era uma equipe muito organizada e de que o Brasil precisaria contar com a individualidade para conseguir vencer o jogo. E foi exatamente assim que se sucedeu esses 16 avos de final, com uma pressão enorme em cima da torcida da seleção brasileira e também em cima dos jogadores, Haja vista aí que a gente tomou um gol com um erro bobo da defesa, com um erro crasso do nosso querido Casemiro, que acabou vacilando e a gente acabou tomando o gol. E quando o time brasileiro tomou o gol, a gente já podia ver, por exemplo, eu na minha empresa conseguia perceber ali os anti-seleção brasileira, ou então os saudosistas de plantão, dizendo, vamos esperar mais 4 anos, o Brasil não é mais o mesmo, aquela ladainha de sempre, etc. Inclusive, eu recebi uma mensagem da minha esposa e ela falou, infelizmente o Brasil tomou um gol e tá difícil, e aí eu comentei o seguinte, ainda falta o segundo tempo, ainda falta, o Brasil consegue ir para cima e o grande triunfo da seleção brasileira não foi apenas o Casemiro se redimindo, não foi apenas o gol do Casemiro. A gente pode colocar esse jogo em específico na conta de Carlo Ancelotti, nosso querido Carleto, que fez as alterações necessárias para que o Brasil pudesse ressurgir. Então ele colocou o Endrick para jogar, ele colocou o Martinelli, que foi o responsável pelo gol da seleção brasileira. Ele tirou o Casemiro, mas não pela falha do Casemiro, mas pela exaustão que o Casemiro estava demonstrando dentro de campo. Então ele percebeu isso, colocou o Fabinho para dar uma sustentação, para evitar de que em um possível contra-ataque a seleção brasileira sofresse o gol que acabaria com o nosso sonho de avançar nessa Copa do Mundo. E em uma jogada individual, de certa forma, apesar de ser uma jogada construída pela seleção brasileira, o Martinelli consegue se desvencilhar e marcar um golaço, um gol muito bonito, diga-se de passagem. Então a seleção brasileira, ela foi do inferno ao céu, não do céu ao inferno, como vem acontecendo nas últimas Copas, mas ela foi do inferno ao céu em um espaço curto de tempo. Então as mudanças surgiram efeito, ponto para o Carlo Ancelotti, ponto pro Magalhães também, que fez um bom jogo juntamente com o Casemiro, apesar dos erros, e ponto pro Martinelli, que acreditou na jogada. A gente pode também colocar que o Vinícius Júnior estava tentando as entradas, as enfiadas na seleção do Japão, as enfiadas no meio, na ponta do Japão, para tentar abrir essa defesa, uma defesa muito bem postada, que eu deixei muito claro no último vídeo. Eu falei que era uma equipe que jogava fechado e que esperava pelo contra-ataque. O Brasil conseguiu fazer o gol assim nos minutos finais, o que possivelmente levaria para a prorrogação e deixaria ainda mais angustiante essa partida de 16 avos de final, O Carlo Ancelotti falou em entrevista depois que ele colocaria o Neymar no 16 avos, de final, caso fosse para a prorrogação. Eu fiquei meio confuso sobre o que o Neymar agregaria, se ele serviria como um ponta de lança, o que o Neymar já não faz há um bom tempo, ou se ele jogaria como meia mais avançado ali no lugar mais próximo da meia-lua, dando profundidade, e dando opções de passe para Vinícius Júnior, Então ele teria que modificar de certa forma o esquema, mas ainda bem que o Martinelli conseguiu marcar esse gol. É muito bom a gente ver que a gente não depende apenas
do Neymar. Essa seleção brasileira, ela tá deixando bem claro que nós temos opções, né? Nós temos um leque muito vasto aí para conseguir vencer o jogo. De fato, a gente teve muitos problemas para armação de jogadas, mas isso era esperado, já vista que a seleção do Japão é uma seleção que ia jogar muito fechada, ora jogando no 3-5-2, ora jogando no 4-5-1, né? Fazendo essas transições para manter o sistema defensivo sólido, né, e uma equipe muito rápida. Então o que o Japão esperava? Esperava o Brasil se aproximar, de certa forma, afobado, precisando do resultado e tentando matar no contra-ataque. Mas ainda bem que o Martinelli teve essa jogada de gênio que falta, né? De gênio de certa forma, porque o Brasil não vinha criando grandes oportunidades. Então foi uma oportunidade que surgiu e ele aproveitou, né? Então é um cara que a gente pode ver que a seleção brasileira pode contar em momentos decisivos. Não vamos depender apenas do Neymar, porque eu já estava pensando, meu Deus, se formos para prorrogação, vamos colocar o Neymar dentro de campo. Isso é o lado positivo de que você vai ter mais ofensividade, você vai ter mais criação de jogadas, mas do mesmo jeito que você tem um ônus, você tem um bônus, que é um jogador a menos para marcar. E entre buscar um resultado na prorrogação, né, com o Neymar dentro de campo, o que é simplesmente incrível. O Neymar está entre os top maiores jogadores do Brasil de todos os tempos, isso é um fato, você querendo aceitar ou não. Mas para esse jogo especificamente, eu acredito que o Brasil, se precisasse do Neymar, ia abrir mão de algum jogador de meio, né? Podia ser um jogador de mais mobilidade, no entanto, a gente ficaria menos defensivo, né? E aí nos contra-ataques poderíamos nos complicar. Mas graças a Deus o Brasil passou, né? Vai seguir em frente na Copa do Mundo. É necessário fazer alguns ajustes, é necessário que o Carlo Ancelotti pense em alguma forma da gente conseguir furar as defesas, seja com Vinícius Júnior, seja com Paquetá no meio campo, né? Ou então com uma aproximação de 2 jogadores de meio junto aos atacantes. Eu acho que faltou isso neste jogo, né? Inclusive o Vinícius Júnior ficou muito encaixotado, né? Ele não conseguia fazer a jogada característica que é levar para o meio, né? Levar para a ponta, cortar para o meio, tentar uma jogada individual, até conseguiu alguma, né? Lançou a bola na área e, se eu não me engano, o Fabinho acabou cabeceando para fora. Mas de fato o Brasil vem demonstrando evolução, vem servindo como um porto seguro. Aí você pensa, mas e o Neymar? O Neymar, eu acho que ele está pronto para jogar a partir de agora, desde o próximo jogo até a final. O Neymar está na seleção brasileira não só para ser o cara do apoio, para ser o cara diferente, que coloca medo nos adversários dentro de campo. A gente sabe que o Neymar coloca esse medo nos adversários, mas ele é um cara que está aí para jogar, é um cara que está aí para fazer a diferença. Acredito que ele já possa iniciar o próximo jogo, né? Nem que ele entre no segundo tempo, né? Assim como foi no jogo passado, para ele começar a ganhar um ritmo e para assustar as defesas adversárias. Mas e você? O que você achou do jogo da seleção brasileira contra o Japão? Você gostou da seleção brasileira? Você achou que o Carlo Ancelotti teve boas sacadas nas substituições? Eu acredito que ele foi o grande responsável por essa vitória, né? Ele fez as mexidas necessárias, tirou o Casemiro, que estava muito esgotado, e colocou o Fabinho, que foi um dos responsáveis aí por manter a disciplina tática. Então ele fez as alterações sem mexer no esquema tático. Então ele acredita nesse esquema e ele vai com ele até o final. Isso é bom, né? Mostra que o Brasil tem adaptabilidade, que é um time que consegue jogar contra mais de um sistema, né? Já vimos ele no 3-5-1, no 3 contra, né? Adversários no 3-5-1, no 3-5-2, no 4-5-2, no 4-5-1, né? Então o Brasil ele tá pronto. O Neymar ele vai jogar, né? A gente sabe que ele vai entrar. Acredito que ele vai entrar a partir de agora. Mas e aí, o Neymar tá saudável? Já dá para colocar o Neymar para jogar 45 minutos do primeiro ou do segundo tempo? Porque ele é um cara diferente. Ele é o cara da achada, ele é o cara da batida de falta, ele é o cara que impõe respeito aos adversários, ele é o cara do drible, ele é o cara diferente, é o cara que pode fazer a seleção brasileira ir mais longe nessa Copa. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que você esteja animadíssimo com a seleção brasileira, assim como eu estou,
né? Vem mostrando evolução a cada jogo que passa, mostram que os treinamentos fazem sentido, mostram que os jogadores estão entendendo. Espero ver o Endrick como titular mais vezes, eu quero ver o Endrick começar o jogo e não apenas entrar no segundo tempo. O Neymar, eu espero que ele jogue pelo menos um dos tempos da próxima partida, seja no primeiro ou seja no segundo. É necessário que ele tenha esse tempo para ele conseguir mostrar para a seleção brasileira, mostrar para você, mostrar para mim que ele é um dos maiores jogadores dessa seleção. Bom, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Você adorou porque o Brasil se classificou para a próxima fase. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito para mais análises. Um abraço, até a próxima. Viva Brasil, o Hexa vem. Fui!